Olá, meu nome é Tatiana Souza e você é muito bem-vindo ao canal do Ateliê de Todo o Coração. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pequeno tutorial de como a gente pode fazer um excelente acabamento de barrado para os vestidinhos das nossas bonecas. Então, para começarmos, você deve escolher 2 tecidos de sua preferência, um como principal para a saia do vestido e o outro como um barrado. E também uma cianinha. Aqui eu estou usando aquela cianinha mais estreitinha, porque eu acho que dá um acabamento mais delicado para os vestidos. Os tamanhos dos tecidos, você mesmo que deve determinar, eles devem ser adequados ao tamanho da sua boneca. Aqui nesse vídeo eu vou me atentar apenas em mostrar a técnica para que você possa ter como uma outra opção de acabamento para os vestidinhos das suas bonecas. E o primeiro passo é costurarmos os 2 tecidos. Então eu vou virar aqui o tecido para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos reservar um pouquinho aqui a cianinha. E agora vamos trabalhar com essas 2 faixas. Então, para a gente costurar esses 2 tecidos, nós vamos posicionar a faixa menor, que é o barrado, com direito para baixo, no avesso do tecido principal. Então, vai ficar direito do barrado virado para o avesso do tecido principal, tá? Vai ficar meio estranho, mas no final dá tudo certo. Fica tranquila que vai ficar super bonito o seu barrado. E para unirmos os 2 tecidos, devemos passar aqui uma costura reta com um pezinho de máquina, como vocês podem observar aqui, olha. Depois de costurar então os 2 tecidos, você deve posicionar o lado direito do barrado para cima, para a gente poder então aplicar a nossa cianinha. E essa cianinha ela vai ser aplicada na borda desse barrado. Ela vai ficar bem na beiradinha, bem na bordinha desse barrado. A bordinha inferior da cianinha deve ficar bem rente ao tecido, tá? Como você pode ver aqui, ó. Eu vou costurá-la dessa forma. Então, é só levar para a máquina agora e passar uma costura. Essa costura deve ser exatamente no centro da cianinha, entre uma ondinha e outra, tá? Então, eu vou levar para a máquina agora e vou passar essa costura bem no centro dessa cianinha. A linha é da mesma cor da cianinha, mas acredito que dá para você observar que eu passei uma costura bem no centro dela. Cianinha costurada, agora nós vamos fazer esse detalhe. Nós vamos virar essa cianinha para baixo, deixando apenas que metade dela apareça no barrado, tá? Aqui é preciso você vincar ou passar a ferro para facilitar, porque a cianinha, como eu disse, ela é bem estreitinha. Então, é bom que a gente passe a ferro para que ela fique bem esticadinha. Então, você vai perceber que apenas metade da cianinha que vai ficar aparecendo. Agora, eu vou posicionar o lado direito do tecido principal para cima, para a gente, então, finalizar a nossa costura. E agora, aqui nesse ponto, eu quero te mostrar um detalhe para que você possa escolher a melhor forma de acabamento, aquela que você mais gostar. Então, nós temos que posicionar a faixinha do barrado agora para cima, né? Para a gente poder rebater o lado direito aqui da cianinha e costurar o barrado ao tecido principal. E é neste momento que você pode escolher a proporção que você quer para o seu barrado. Se você desejar, como está aqui, né, o barrado totalmente posicionado em cima do tecido principal, você deve então levar a máquina e rebater essa margem de costura para que essa margem fique costurada ao tecido principal. E depois você deve também rebater o lado direito aqui da cianinha, olha, bem na bordinha, para que o barrado também fique costurado ao tecido principal. A segunda forma que eu também gostei muito e eu fiz exatamente nessa bonequinha é deixar o meu barrado um pouquinho mais estreito para que tivesse uma bordinha no avesso do vestido. Então, ficaria dessa forma. E para você ter esse resultado, você vai dobrar o seu barrado um pouquinho mais fininho. Então, eu vou aproveitar essa margenzinha dessa costura aqui e vou dobrá-la um pouquinho menor, olha, aproveitando essa margem para me dar um apoio. Então, o meu barrado ele vai ficar um pouquinho mais estreitinho, mas aqui atrás, olha, ele vai ter esse acabamento. Se você fizer essa margem com meio pezinho, por exemplo, você tem essa bordinha um pouquinho mais fininha, né? Você vai ter metade dela.
ela vai ficar bem fininha. Então, você pode escolher como você deseja fazer a finalização desse acabamento. Também ficaria muito lindo, né, costurar um tecido liso aqui, e para as artesãs que têm habilidade com bordados manuais, fazer aqui um lindo bordado, agregando mais valor ainda à sua peça, né? E esse bordado deve ser feito antes de costurar, de rebater esse barrado, para que todo o avesso do seu bordado fique escondido aqui atrás, né? E ao virar, o seu vestido vai estar totalmente limpo, né? Não vai ter nenhuma costura evidente, nada aparente. E isso dá um excelente acabamento para sua peça. Agora que eu já expliquei, já mostrei para vocês as possibilidades, né, para a gente finalizar o acabamento desse vestido, dessa saia, eu vou mostrar ali na prática, na máquina, a forma que eu escolhi, né, para fazer, para concluir o meu vestido. E como eu falei, eu gostei bastante, né, dessa ideia de deixar uma margenzinha do barrado aparecendo no avesso do vestido. Então é isso que eu vou fazer agora e vou mostrar para vocês. Então agora eu vou te levar junto comigo lá para minha máquina para você poder acompanhar de perto. Vocês vão observar então lá na máquina que eu vou tombar, né, essa margem de costura para o barrado, vou posicionar meio pezinho de máquina exatamente aqui na união dos dois tecidos e passar uma costura reta até o final do meu tecido, até o final da faixa. Como eu falei, olha, estou tombando aqui, né, a minha margem para o barrado e agora eu vou começar a fazer a minha costura, não esquecendo de dar o retrocesso. Depois de terminarmos toda essa costura, como eu mostrei para vocês, agora nós vamos virar o tecido para o lado direito e concluir, né, finalizando aqui, rebatendo bem a bordinha da cianinha. Então, vou posicionar agora aqui na minha máquina e vou também passar uma costura reta do início ao fim, não esquecendo de dar o retrocesso. Bom, antes da gente iniciar essa última costura, eu passei esse barrado novamente para que as costuras ficassem bem assentadas, para que o vinco ficasse bem firme, bem feito, né? Para que o tecido não enrugue na hora da costura. Mesmo porque, né, a gente precisa, ao fechar esse vestido, que as costuras se coincidam, né? E que a cianinha também case direitinho de uma ponta com a outra. Então, a gente precisa tomar esses cuidados para tudo dar certinho. E você vai ver que o seu barrado vai ficar lindo. Observe que a minha agulha está bem na beiradinha, na bordinha mesmo, para ficar uma costura bem discreta. E eu também vou usar aqui o ponto 1 da minha máquina e a largura 2,5. Prontinho, já terminamos, concluímos aqui o nosso barrado. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês observarem a costura, né, o acabamento, como ficou do lado direito e também do lado avesso. Do lado avesso nós temos um acabamento bem limpo, um trabalho bem feito, com apenas 2 costuras evidentes. E aqui vale reforçar que é importante a gente sempre utilizar a linha da cor do fundo do tecido, né, para que fique bem discreto. Aqui no caso, o bege foi o que mais ficou adequado para mim, tá bom? Mas se você tiver uma linha ainda mais aproximada, você praticamente não vai perceber essas costuras. Bom, e agora que você já assistiu o vídeo, já pegou a dica, eu espero que você consiga aplicar esse barrado naquilo que você desejar. E aqui no nosso caso, né, que possamos sempre fazer lindos vestidos com acabamentos excelentes para as nossas clientes. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, eu realmente espero ler o seu comentário. E se você puder, compartilhe com mais alguém para que esse conhecimento possa alcançar mais pessoas, possa ajudar outras artesãs. Muito obrigada e que Deus te abençoe de todo o coração.